Salve povo, aqui é o N trazendo mais um vídeo de mistérios acerca de pessoas famosas. Dessa vez, sobre o Clube dos 27. Uma teoria famosa que explicaria o porquê de vários músicos famosos terem morrido aos 27 anos de idade. Como o último vídeo foi sobre o John Lennon e seu final trágico, tive uma ideia para fazer esse vídeo sobre vários dos maiores nomes da música que tiveram um final trágico também. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo criminal, de mistérios e segredos, você é o meu público-alvo e toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Se inscreve e deixa o like pro YouTube passar a divulgar mais e mostrar para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de vídeo. Obrigado! E agora, bora começar as teorias de hoje? Então, afinal, o que é o Clube dos 27? O Clube dos 27 ou o Grupo dos 27 pode ser chamado de mito, um mistério para alguns e até mesmo uma maldição. E na verdade, o Clube dos 27 foi criado pelas pessoas para tentar explicar a morte de vários músicos que faleceram aos 27 anos de idade. Então as pessoas criaram esse clube para tentar discutir sobre ele e tentar entender o que significa, o que acontece e se realmente existe uma maldição. Porque entre os músicos que estão no Clube dos 27, alguns deles previram suas mortes. Dizem também que alguns deles carregavam isqueiros brancos. Geralmente, os músicos que estão no clube influenciaram gerações inteiras de fãs, tanto na música quanto na cultura. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é esse clube. Afinal, as mortes dos artistas em si variam muito. Tem acidentes, overdoses, homicídios, possivelmente suicídios também. Mas quando a gente considera a população em geral, não tem nenhum índice, nada que comprove que aos 20 anos morrem mais pessoas do que qualquer outra idade na vida. Mas como estamos falando de músicos, realmente tem vários que faleceram aos 27. Por conta disso, as pessoas começaram a criar várias teorias para tentar entender e explicar. E na verdade não se sabe ao certo quando começou essa história de O Clube dos 27. Ele realmente ganhou muita força entre 1969 e 1971, quando 3 grandes músicos que estavam fazendo sucesso e nos seus auges faleceram aos 27 anos. E também foi pouca a diferença de tempo de um pro outro. Então isso chamou bastante a atenção das pessoas para uma possível maldição. E foi entre esses anos que começaram a falar bastante sobre o Clube dos 27. E aí, depois de um tempo, pararam de falar sobre isso. Até que outros músicos faleceram também aos 27 e trouxe o assunto do clube à tona novamente. E agora, toda vez que um músico morre aos 27 anos, volta-se a falar sobre o Clube dos 27. E quando eu comecei a pesquisar sobre quem foram esses mesmos músicos que faleceram aos 27 anos, a lista foi ficando cada vez maior. E cada nome que era composto ali eram, tipo assim, artistas gigantescos. Não tem bastantes nomes, mas os nomes que tem são muito específicos e influenciaram gerações inteiras. São pelo menos 60 nomes e ao todo, a grande maioria seria composta de músicos menores, né? De cidades menores, que não tiveram tanto sucesso. A lista é bem grande e para muitos, o fato de ser a idade 27 é apenas uma coincidência. Mas para os que não acreditam em coincidência, acham que realmente tem alguma coisa ali. As pessoas começaram a achar várias coisas, como por exemplo, quando as informações sobre a investigação da morte desses artistas não tinham tanta profundidade ou simplesmente não eram verdadeiras ou não batiam. Dava a entender que a polícia realmente estava tentando encobrir alguma coisa. E até mesmo a gravadora que queria proteger a imagem do artista e continuar lucrando em cima do nome dele mesmo depois da morte. De qualquer forma, não se sabe quando começou essa contagem sobre o Clube dos 27, mas a primeira morte de um músico que se tem a notícia que faleceu aos 27 anos é do Alexandre Levy, que foi um compositor, pianista e maestro. Ele morreu no dia 17 de janeiro de 1892 e a causa da morte não é conhecida. A segunda morte listada é a do músico Louis Chauvin, que faleceu no dia 16 de março de 1908. Entretanto, quando você procura sobre o Clube dos 27, tem o primeiro nome, que é o que sempre aparece, é o do Robert Johnson. Ele foi um cantor, compositor e guitarrista de blues. Ele faleceu no dia 16 de agosto de 1938 e as pessoas afirmam que ele foi envenenado em um bar, após supostamente ter flertado com a esposa do dono. Mas provavelmente ele realmente foi envenenado e teve pneumonia derivada disso. E os fãs também não descartam a possibilidade de alguém ter envenenado ele amando de outra pessoa.
Depois do Robert Johnson vem o Brian Jones, no dia 3 de julho de 1969. O Brian Jones foi fundador da banda Rolling Stones e ele foi encontrado afogado na piscina de sua casa. A certidão de óbito diz que a morte dele foi acidental, mas muitas pessoas não acreditam nisso porque ele era um excelente nadador. Tem algumas suspeitas e algumas teorias conspiratórias envolvendo a morte dele. E um pouco antes de falecer, ele foi convidado a se retirar da banda Rolling Stones, porque estava consumindo muitas drogas de uma forma extremamente exagerada. Depois veio Jimi Hendrix. O guitarrista faleceu asfixiado pelo seu próprio vômito dentro de um quarto de hotel na Inglaterra, no dia 18 de setembro de 1970. E o Jimi consumia muitas drogas, muitas bebidas alcoólicas, sem moderação alguma. E isso já era de conhecimento das pessoas. Depois, você vê a Janis Joplin, no mês seguinte, no dia 4 de outubro, também de 1970, onde ela teve uma overdose de heroína e faleceu na cidade de Los Angeles no dia 3 de julho de 1971. Jim Morse foi encontrado morto pela sua esposa na banheira de seu apartamento em Paris. Ele era o vocalista da banda The Doors e o Jim faleceu no dia 3 de julho, mesmo dia do Brian Jones. Se não é esquisito, eu não sei o que é, mas isso torna as coisas ainda mais suspeitas. O relatório oficial diz que ele teve um ataque cardíaco, mas muitas pessoas acreditam em teorias que na verdade foi ou overdose ou assassinato. Esses 3 últimos artistas que eu falei foram os que faleceram com muito pouco tempo de diferença entre eles e que ajudaram ainda mais a disseminar o mito sobre o Clube dos 27. E também a aumentar a quantidade de pessoas que falavam sobre isso. E aí, anos depois, no dia 8 de abril de 1994, Kurt Cobain foi encontrado sem vida na sua casa. A causa oficial dada pela polícia foi suicídio, mas boa parte dos fãs não acreditam que foi suicídio e que sim, ele tenha sido assassinado. Ele tinha depressão, mas tem várias teorias bem fortes por aí que reforçam a ideia de que não foi só suicídio. Em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado só sobre o caso do Kurt Cobain. E anos mais tarde, no dia 23 de julho de 2011, a cantora Amy Winehouse foi encontrada morta na sua casa, localizada no bairro Camden, ao norte de Londres. A Amy tira um longo histórico envolvendo o uso de drogas, bebidas e tentativa de reabilitação. Dizem que ela também acabou comentando sobre essa história de morrer aos 27. Ela tinha dito que tinha muito medo de morrer jovem, e a causa da morte da Amy foi uma alta dose de álcool em seu sangue. Ela não podia beber uma gota de álcool sequer, e ela acabou se embebedando de maneira extraordinária, o que resultou em sua morte. Esses músicos que eu acabei de citar para vocês são os mais famosos, os maiores da lista dos 27, né? Mas tem vários outros também. E tem até um site que eu encontrei que fizeram para falar só apenas e sobre o Clube dos 27. E lá também tem uma lista com vários e vários nomes, a causa da morte e tudo mais, inclusive o dia certo delas. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, para muitos, o fato desses músicos terem morrido aos 27 anos foi apenas coincidência, e para outros é muito mais do que apenas uma coincidência. Então, agora a gente vai entrar nas teorias. A primeira teoria que muitas pessoas acreditam é a de que todos os músicos que estão no Clube dos 27, inclusive os mais famosos, fizeram um pacto e venderam suas almas em troca de fama, sucesso e dinheiro. E que inclusive, quando eles fizeram o pacto, eles sabiam que morreriam aos 27. E os teóricos sustentam essa teoria com o fato de que existe uma história sobre o Robert Johnson, que aparentemente ele não sabia tocar guitarra, mas que ele queria muito aprender e que queria muito ter sucesso como músico. Então, um dia, ele ouviu uma voz dizendo para ele ir até uma encruzilhada meia-noite, e ele foi. Chegando lá, ele encontrou com um homem super alto, todo vestido de preto, que, dizendo Robert, era o diabo. E esse homem pegou a guitarra do Robert Johnson e fez alguma coisa nela. E perguntou se ele realmente queria ter muito sucesso como músico e se ele venderia a alma dele. Então reza a lenda que Robert Johnson aceitou. Então ele pegou sua guitarra, que agora estava mágica, e de repente ele se tornou um músico incrível. E aí ele teve muito sucesso. Mas o fato é que não existem provas de que ele realmente não sabia tocar guitarra ou que ele tocava mal. E aí de repente apareceu tocando muito bem. Mas essa teoria existe há muito e muito tempo. E muitas pessoas realmente acreditam nela e usam ela
como uma história para sustentar o que aconteceu com todos os outros músicos. Então, entrando agora na questão de numerologia, também vamos falar um pouquinho sobre astrologia. Os astrólogos têm uma visão sobre a idade dos 27 anos, com algo chamado retorno de Saturno, que acontece pela primeira vez em nossos mapas do zodíaco entre as idades de 27 e 29 anos. Então, o retorno de Saturno começa aos 27 anos de idade, e acredita-se que o Saturno causa tristeza e arrependimento. Ele representa o sofrimento e aporta a infinita sabedoria. Um Saturno bem posicionado no seu mapa pode trazer um enorme sucesso, mas para aqueles que não estão prontos para isso, pode trazer um tempo de sofrimento severo. E muitos também falam que Saturno é conhecido como ceifador. Além disso, o número 1 e o número 9 são bastante significativos e repetitivos dentro do mapa, além dos seus significados individuais. Quando combinados, eles representam um conceito de grandes transições. E o número 9 representa o fim de um ciclo. E o número 1, o começo. Então, basicamente, aprender, deixar ir e avançar na vida são partes positivas. Mas essas transições podem ser altamente carregadas e podem trazer uma fase muito difícil, talvez difícil até demais para alguns. Então, para quem acredita nessa teoria, cada um desses músicos estavam passando por uma transição que envolvia muita tristeza, arrependimentos, e no momento de suas mortes, eles não conseguiriam mais avançar para a parte positiva, o que explicaria todos eles terem falecido aos 27 anos. Basicamente, todos estavam passando pelo retorno de Saturno, e talvez tudo foi demais para eles. E muitos não conseguiriam suportar, resultando em suas mortes. Outra teoria que também é bem boba, mas eu tinha que trazer porque em todos os lugares a teoria do isqueiro branco diz que muitos músicos que faleceram aos 27 anos tinham um isqueiro branco com eles no bolso. Ou, quando encontraram um corpo no local, tinham um isqueiro branco em algum lugar. O que não seria estranho, eles teriam isqueiro, porque a maioria deles eram sim usuários de drogas ou fumavam cigarros. Então, dizem que Jimi Hendrix, o Jim Morrison, a Janis Joplin e o Brian Jones tinham isqueiros brancos quando foram encontrados. E quando eu li sobre essa teoria, eu lembrei que nas fotos do Kurt Cobain tinha um isqueiro, e aí eu fui procurar mais a fundo e vi que o isqueiro não é branco. Mas essa teoria é desacreditada por muitos, porque as pessoas sustentam que esses isqueiros brancos eram na verdade isqueiros Bic, mas os isqueiros Bic só foram inventados em 1974, ou seja, depois da morte de vários desses artistas. Inclusive, alguns deles falaram que tinham um isqueiro branco, mas dizem que vários músicos até hoje não usam isqueiros brancos, que não compram isqueiros brancos de maneira nenhuma, porque acreditam que tem alguma maldição envolvendo eles e o Clube dos 27. Tem outra teoria também que é bem parecida com a teoria do retorno de Saturno, mas ela é mais sustentada por psicólogos, que falam sobre uma determinada fase da nossa vida, que é basicamente dos 20 e poucos anos até os 30. Segundo psicólogos, nessa fase, entrando na vida adulta, basicamente as pessoas começam a se questionar muito se elas estão realmente fazendo a coisa certa ou se o caminho que elas estão tomando na vida é o correto. E é uma fase que tem muita cobrança de você já ter se resolvido, né? Ter resolvido tudo, todos os problemas da sua vida, com tudo encaminhado. Uma cobrança de estar tudo certo. Então é uma fase de muita dúvida, de muitos questionamentos, onde você tem que ter tudo planejado. Tem que saber para onde você vai, o que você vai fazer, quais são os seus planos para os próximos anos. Você tem que ter a sua vida inteira pronta, onde você já vai saber qual vai ser o próximo passo. Sendo que essa ideia, ela não é muito fácil para todo mundo, nem todo mundo consegue resolver todos os seus problemas assim do nada. Então, entre essa idade dos 20 até os 30, as pessoas são mais suscetíveis a usar drogas e álcool para suportar certas coisas na vida, como por exemplo, não ser completamente sucedido no seu trabalho, não estar onde você imaginou que estaria, ou a sua carreira não ter sido tão gloriosa, ou ter alguém que é bem mais sucedido que você e decepções amorosas e essas coisas da vida. E é aí que falam bastante dessa teoria. Também dizem que quando uma pessoa começa a beber muito ou usar muitas drogas desde jovem, normalmente esses artistas que faleceram cedo tiveram um sucesso desde muito jovens, desde os 19, 20 e poucos anos, e com o passar do tempo eles vão ficando cada vez mais tolerantes, cada vez mais blindados às drogas e ao álcool também. Então eles têm que aumentar a dose para poder sentir aquela mesma coisa que sentiram no começo.
E quando a gente relaciona isso com a idade que eles tinham, já fazia um tempo que eles estavam nessa vida, né? Então o corpo já não é mais tão forte e já não aguenta tanto assim. Então pode ser que realmente algum desses músicos estivessem passando por essa fase, onde eles não tinham tudo planejado. Eles estavam meio perdidos e tinham dinheiro, tinham sucesso, mas infelizmente não eram felizes na sua vida pessoal. Então eles usavam drogas e bebiam muito para conseguir suportar tudo isso, sobre a pressão da mídia, sobre todas essas coisas em cima deles. Então muitos sugerem que os músicos que estão no Clube dos 27 estavam justamente passando por essa fase e que foi tudo muito demais para eles. E aí, eles simplesmente não aguentaram e muitos deles faleceram, seja de overdose, como no caso da Amy, por conta de álcool, ou até mesmo suicídio, que foi a causa da morte de Kurt Cobain. Então, além de todas essas teorias que foram criadas para tentar explicar o Clube dos 27, se ele realmente existe ou se é real, cientificamente não tem nada que comprove ele. O Clube dos 27, então, para a maioria, é apenas um mito. Acham que é simplesmente uma coincidência que nós perdemos grandes músicos aos 27 anos de idade, que é uma idade muito jovem, né, querendo ou não. Então, basicamente, as pessoas se dividem em dois grandes grupos. As que acreditam em algumas dessas teorias e acham que é tudo muito suspeito. E também quem acredita que talvez nenhuma delas seja realmente verdadeira, mas que tem alguma coisa ali que simplesmente não é possível. Que o fato de muitos músicos famosos terem falecido aos 27 anos, na mesma idade, em um curto período de tempo, eu mesmo não acredito em nenhuma delas. E eu simplesmente acho que é tudo coincidência. Então, comenta aí o que vocês acham e se vocês acreditam em algumas dessas teorias ou se é tudo coincidência pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. E é isso. Esse foi o vídeo. Até o próximo. Valeu!